Agora sim com você pela Rádio Web Saúde no Ar e também com transmissão ao vivo pelo Facebook. O nosso bate-papo hoje vai ser sobre infecção intestinal, sobre os cuidados com os alimentos. É a nossa convidada médica gastroenterologista, doutora Virgínia Figueiredo. Um prazer recebê-la mais uma vez para falar de um problema de saúde, uma condição que acomete muitas pessoas. Bem-vinda mais uma vez, feliz ano novo. Obrigada, Patrícia, pelo convite. É sempre bom estar na Excelsior. Bom dia a todos os ouvintes e feliz ano novo para todos. Pois é, vamos então falar sobre esse problema. Antes mesmo, doutora, de falar sobre a questão da infecção intestinal, é importante a gente falar sobre o cuidado com o que a gente come, como isso é manipulado, enfim, é o que vai ser a principal causa, né, de infecção. Eu acho que antes da gente adentrar realmente falar sobre infecção, eu acho que a gente precisa entender aquela história, como que o alimento chega à sua casa, como que o alimento chega à sua mesa, como que o alimento chega à sua boca, né? Quando a gente fala de digestão, a gente precisa lembrar que assim, a gente precisa cada vez mais entender a procedência dos alimentos, a gente precisa entender, por exemplo, a limpeza dos alimentos. Quando a gente vai ver infecções do intestino, o principal veículo condutor dessas infecções é água. E geralmente essa água que está contaminada, quer seja por vírus, quer seja por bactérias, quer seja por parasitos. Então, essa água versus os alimentos, a gente precisa começar a entender. No verão é muito comum, e aqui a gente sofre com temperaturas muito altas, então você quer sempre se refrescar. E quando você quer sempre se refrescar, você lembra de comidas geladas, e você muitas vezes você pega a comida sem pensar na qualidade dessa alimentação. Então, uma coisa muito importante que a gente precisa começar a ver são as frutas, se estão lavadas ou não, porque quando eu estou comendo uma fruta com uma casca, essa casca pode estar contaminada. O básico que a gente precisa lembrar, a origem da água que a gente está bebendo, então de onde vem essa água, de onde provém essa água. E às vezes a gente tem, por exemplo, uma quantidade de pessoas que utilizam a mesma água e que todo mundo começa a adoecer. Todo mundo teve uma virose, entre aspas, todo mundo teve uma infecção, e quando a gente vai olhar, a contaminação está na água. Essa contaminação vem porque via bactéria, vírus, parasita, onde que a água é um canal, né? É um veículo, como você bem colocou, mas outras formas também de infecção estão aí. Sim, a gente precisa lembrar que do ponto de vista prático de patógenos, ou seja, de microbióticos, de flora de contaminação, a gente pode ter o mais comum são as infecções, e quando a gente fala em infecções intestinais, na maior parte das vezes a gente está falando de episódios de diarreia aguda. A maior prevalência, ou seja, os mais comuns são os vírus, e principalmente uns vírus que a gente chama rotavírus, que eu acho que muita gente já ouviu falar, rotavírus e norovírus. Esses vírus, eles não precisam, entre aspas, de um tratamento, porque quando a gente fala vírus, a gente não trataria com antibiótico, mas normalmente o paciente ele começa a ter diarreia com múltiplos episódios ao dia, com vômitos, e geralmente o prejuízo desse paciente é uma forma de desidratação. Então, quando a gente olhar e a gente vê, geralmente a criança começa, o irmãozinho menor, depois o irmãozinho maior, depois chega nos pais. Então, quando a gente vai ver a contaminação por esses vírus. Contaminação por bactérias. Existem várias bactérias que elas podem realmente fazer essa contaminação do intestino. Muitas vezes a contaminação dessas bactérias elas podem provocar uma diarreia mais acentuada, porque muitas vezes existe inclusive a perfuração do intestino com uma diarreia sanguinolenta, tá? Então a gente muda de figura aqui. A gente pode ter a presença de febre. Então, uma diarreia com febre, com calafrio, nos chama a atenção para uma infecção mais do tipo bacteriano. E aí, quando a gente vai olhar as bactérias, talvez as mais comuns que a gente possa ter, salmonela, shigella, e muitas vezes a fonte de contaminação é comida de rua, né? Então, é comum a gente ver isso. Então, fica o alerta para que a gente comece a repensar sobre isso. Então, falando em sintomas, né, podemos dizer que os sintomas eles estão muito ligados ao tipo de micro-organismo que causou a infecção. Isso vai variar? Ou é muito comum? Sim, isso vai variar. Do ponto de vista prático, quando a gente suspeita de alguma infecção intestinal, e comumente a gente fala de infecção intestinal se referindo à diarreia, né? Então, diarreia, nem toda diarreia é uma infecção intestinal. Eu não vou encontrar, digamos, um bicho.
né? Mas a gente precisa entender que no diagnóstico diferencial das causas de diarreias agudas, a gente vai encontrar os vírus, a gente vai encontrar as bactérias, a gente pode encontrar fungos, e a gente precisa entender que a diferença de comportamento desses bichos, alguns são mais intensos, dependendo do tipo, por exemplo, de uma bactéria que seja mais agressiva ou não, de uma bactéria que possa secretar substâncias tóxicas dentro do intestino, levando a um quadro clínico mais complicado, e sempre o bom senso. O que a gente coloca de diferencial? Então, ok, o indivíduo está com diarreia, o indivíduo está com vômito, ele tem febre, ele não tem febre, ele está com sinais que a gente chama de toxemia, é um indivíduo que está com taquicardia, é um indivíduo que não está bem, ou são sintomas mais de perda. Óbvio que se a gente está perdendo, e aí a gente precisa pensar, quando a gente fala perdendo, múltiplas ou muitas evacuações ao dia, a gente está perdendo líquido. E geralmente é isso, é uma diarreia líquida, são vômitos muito intensos, mas sem febre, geralmente o mais comum é que seja viral. E aí o principal que a gente precisa é a atenção na hidratação desse paciente. Então a hidratação, mais ainda, a gente precisa prestar atenção nos dois extremos, as crianças pequenas que desidratam mais fácil e principalmente eu acho que os idosos. Os idosos devem ter um olhar mais criterioso para essa hidratação. Então lembrando que idoso tem pouca sede. Então o idoso ele precisa ser hidratado, eu brinco de horário. Vamos botar o reloginho e hidratar o vozinho para que a gente tenha um idoso hidratado. Falando de hidratação e água como principal caminho aí, né? Durante o verão, as pessoas viajam e não tem muita atenção no tipo de água que está bebendo. Estão no rio, estão num lugar, um ambiente natural, e dizem, bom, essa água é da natureza, então tá tranquilo, eu posso tomar. Não é bem assim. Então, quando a gente vai olhar, se a gente for estudar contaminação por água, e assim, eu acho que também serve a reflexão, né? Ontem eu estava conversando sobre isso, eu acho que a água, ela está ficando escassa. E a gente não acredita que a água está acabando. A gente acha que a gente tem um controle da Mãe Terra, mas a gente não tem, né? Então, quando a gente fala de água e a gente vai olhar, por exemplo, nós somos uma cidade de praia. Se a gente pensar na praia, a gente pensa que a água do mar é uma água do mar, tem sal, eu não vou pegar nada ali. Não. Por exemplo, contaminações agora saindo da infecção intestinal, mas hepatites virais. A principal via de contaminação de hepatite A é a água. E a água do mar também, mas é uma água contaminada por fezes. E nessas fezes nós vamos encontrar, entre aspas, os bichos, por exemplo, o vírus da hepatite. Então, cachoeiras, por exemplo, ou rios que você estava falando, muitas vezes, e nesses locais de água, as pessoas não têm acesso a banheiro. Então, geralmente, as pessoas fazem as suas necessidades ou vão evacuar, vão evacuar no matinho perto do rio. Só que essas fezes contaminadas, elas vão contaminar a água. Então, esse é um aspecto importante. Muita parasitose que acontece dessa maneira. Então, assim, na água, a gente precisa estar alerta que a água não é uma água pura, não é aquela água, aquela imagem que a gente entrou só porque a gente está na beira de um riozinho, essa água é maravilhosa e tudo. Então, e cada vez mais essa contaminação dessas águas se deve à falta de educação sanitária que a gente tem. Então, o Brasil é um país que tem uma ausência enorme de saneamento básico, uma ausência enorme de privadas. Uma grande parte da nossa população não tem privada. Elas precisam evacuar, elas precisam colocar as suas fezes, colocar os seus dejetos próximo a algum local. Então isso é uma fonte importante. Inclusive na segunda-feira nós divulgamos aqui no Portal Saúde no Ar exatamente uma lista dos principais fatores de risco para doenças no ano de 2019. Isso foi divulgado através da Organização Mundial de Saúde e entre elas está a questão exatamente da falta de saneamento. Aparece como um fator de risco para o aparecimento de doenças nesse ano. Você falou de agressividade, claro que essa bactéria pode ser mais agressiva ou menos agressiva. Falou também da questão dos extremos, né? Crianças e idosos. Mas pessoas também com problemas de imunidade, pacientes com HIV ou com outras doenças de base que têm uma infecção intestinal, eles vão ter uma resposta também diferenciada, doutora? Muitas vezes, Patrícia, eles vão ter bichos diferenciados, né? Então, assim, existem dentro quando a gente começa a estudar e quando a gente olha dentro da área médica, a gente tem algumas bactérias ou alguns parasitas que a gente chama micro-organismos oportunistas. Por que oportunistas? Eles se valem de alguma condição de debilidade
que aí você está falando de uma imunidade baixa, que pode ser por uma doença sistêmica. Você falou sobre HIV, então o indivíduo com HIV muitas vezes ele é um indivíduo hoje, principalmente por conta das medicações, que a imunidade dele, entre aspas, está restaurada, porque ele está usando medicação. Mas, por exemplo, as neoplasias, um paciente que está fazendo quimioterapia, que está com as defesas baixas, um paciente que tenha, por exemplo, um diabetes descompensado, todos esses indivíduos eles têm um risco maior. E esses bichos, alguns vírus, por exemplo, citomegalovírus, que pode dar uma colite ou uma inflamação importante no intestino, alguns fungos, eles podem se aproveitar desse momento de defesa baixa, vamos dizer assim, para que seja feita uma infecção maior, para que seja feita uma colonização maior. E aí sim, a gente vai ter quadros muitas vezes mais graves do ponto de vista clínico e mais difíceis de fazer diagnóstico. 3328-7666 é o nosso telefone para você que ligou o rádio agora ou para você que a partir de agora começou a acompanhar a nossa entrevista, o nosso bate-papo com a doutora Virgínia Figueiredo sobre infecção intestinal. Já tem uma pergunta da Márcia de Nazaré, ela pergunta se infecção intestinal é a mesma coisa que tem uma relação com intoxicação alimentar. Em termos de sintomas, pode ser parecido. Sim, pode ser parecido. E quando a gente fala de intoxicação alimentar, a gente precisa lembrar, e a gente volta para a história das comidas, né? E a gente precisa pensar, por exemplo, muitas vezes assim, a gente vê no jornal ou no rádio, teve uma festa em algum lugar e várias pessoas adoeceram. Então, muito provavelmente, quando a gente fala de intoxicação alimentar, aquela comida, e aí a gente, muitas vezes é a maionese da festa, ou algum outro tipo de comida, as carnes que estavam mal acondicionadas, aqueles veículos, aquela alimentação, ela tinha uma toxina, ou seja, ela se contaminou, a comida foi contaminada por uma bactéria, a bactéria liberou as toxinas ali, logo que você ingere, um pouco tempo depois você passa mal. Quando a gente fala passa mal, geralmente é o quê? O mal-estar, o vômito, mas que a gente vê que ele é muito próximo da alimentação e que ele se resolve muito rápido. Isso geralmente é o quadro da intoxicação alimentar. Quando a gente fala numa infecção intestinal, existem algumas variações, mas da mesma forma que na intoxicação, na infecção intestinal, o quadro clínico é muito semelhante. Principalmente febre, calafrio, vômitos, dependendo do tipo de bactéria que contaminou. Então esse diagnóstico vai ser feito só pelo exame clínico, o paciente já apresenta esses sintomas e já fecha o diagnóstico de infecção ou não, vai ter que ter um exame específico para que determine, veja o agente e faça o tratamento correto. Eu acho que aí a gente precisa lembrar da boa história médica, né? Então o médico ele precisa voltar a conversar, né? E o paciente precisa voltar a responder as perguntas do médico. Então, se tem alguma doença crônica ou não, a forma como começou isso, se teve algum evento anterior, por exemplo, fui no churrasco, comi tal coisa, minha mãe também está assim. Então, procurar alguma evidência, que a gente chama alguma pista epidemiológica dessa contaminação. Além disso, o quadro clínico. Quando a gente falar em quadro clínico, o básico que a gente vai ter nesses quadros gerais de infecção intestinal, febre, calafrio, náuseas, vômitos e diarreia. Quando a gente falar de diarreia, uma coisa importante, a quantidade de diarreia. Então se classifica os quadros de acordo com gravidade. 5 evacuações, 10 evacuações, 15 evacuações. Um outro aspecto importante, tem sangue ou não tem sangue nas fezes? Então o médico ele está capacitado, ele deve estar capacitado para fazer essa história da melhor maneira possível, somar esses dados e tomar uma conduta. Lembrando que a grande maioria das diarreias, elas são autolimitadas. Quando a gente fala autolimitadas, ela tem um tempo X. Então, geralmente, elas se resolvem no final de 5, de 7 dias. O que acontece é que a gente tem muita pressa, né? Então, o paciente... Às vezes o paciente fica sem o trabalho. E às vezes, como é que eu vou justificar? Eu estou só com mal-estar, uma dor de barriga, uma diarreia. O meu trabalho não vai entender isso. Ele quer que resolva na hora, né? E às vezes ele começa a fazer automedicações que não são ideais. Muitas vezes a gente precisa entender que a diarreia, ela é uma expressão, entre aspas, de se livrar daquele patógeno. Então, é preciso que a gente respeite o prazo da diarreia. Obviamente, se você tem um paciente que você vê sinais de gravidade clínica, você precisa tomar algumas medidas. Então, alguns pacientes vão precisar de uma hidratação venosa, não a hidratação só pela boca, porque ele vai estar vomitando muito.
ele vai precisar de medicações para diminuir o vômito, e em alguns casos a gente vai precisar de antibiótico, mas precisa ser dado um diagnóstico específico, não para todo paciente com diarreia. Eu tenho uma infecção e vou tomar diabetes. Pois é, muito cuidado com isso, inclusive, porque por isso também temos superbactérias, né? Inclusive que já, isso comprovado, é um problema também de saúde pública pelo uso indiscriminado do antibiótico. Já mais controlado, a receita fica presa na farmácia, então tem gente que reclama, que queria comprar um antibiótico com mais facilidade. Então, aí a gente já entra num outro tema, né? A gente precisa lembrar que o antibiótico, ele também causa diarreia. Tá? E ele também causa uma espécie de infecção. A gente tem uma diarreia relacionada ao uso dos antibióticos. Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado. O antibiótico ele também pode provocar uma doença intestinal, uma inflamação no intestino, com a consequência que é uma diarreia. Então, para o melhor diagnóstico, o ideal é que seja feito exames, uma cultura de fezes. Do mesmo jeito que a gente faz cultura de urina, a gente faz cultura de fezes, para a gente entender se naquele momento a gente realmente tem alguma bactéria específica e que seja sensível à maior parte dos antibióticos. Interessante que a Vera, inclusive, faz uma pergunta exatamente um pouco ligada a isso. Ela diz o seguinte, que assim como a infecção urinária, se é possível ter infecção intestinal de repetição, e se isso pode trazer consequências no futuro, quando alguém faz muita infecção intestinal? Não é comum, né? Diferente do trato urinário, isso não é comum, Vera, mas a gente precisa aí fazer uma investigação mais apurada, porque às vezes o paciente tem um quadro de diarreia crônica e ele fica sendo tratado como infecção intestinal, e na realidade ele não tem uma infecção intestinal, ele pode ter, por exemplo, uma outra doença do intestino, então uma doença inflamatória intestinais, ou as colites, mais comumente falando, e que não sejam infecções. Então tem que ser pesquisado parasitoses. Então às vezes a gente está falando de infecção, mas não é bactéria, por exemplo, uma giardíase, tá? Então é uma amebíase. Então o parasitológico de fezes pode identificar isso e você pode tratar o parasita. Então não se deve falar, eu tenho infecção intestinal de repetição. Mas sim a gente entender, se o paciente tem uma doença, uma diarreia crônica, ele precisa ser investigado para um diagnóstico diferencial. É infecção? É vírus? É bactéria? É parasita? Ou é uma doença, uma inflamação crônica do intestino? Ainda falando de tratamento, doutora, falamos muito, né, da hidratação. Pode entrar com antibiótico, dependendo do caso, mas vai ter algum caso que não precisa ir ao médico, só em casa mesmo, com a ingestão de água, enfim, sucos, chás, vai resolver? Sim, a grande maioria, e principalmente agora no verão, a gente precisa prestar atenção a isso. Então, são comuns nessa época, eu brinco, os excessos, né? A gente começa no final de ano, a gente sempre acha que o mundo vai acabar, né? Então a gente precisa comer tudo que encontra pela frente. Beber tudo que encontra pela frente. Então, assim, e principalmente a gente precisa entender que esta absorção no nosso intestino, que é onde acontece a maior parte da absorção de todos os nutrientes, ela tem um limite. Então, muitas vezes existe um excesso. Então, eu posso ter uma diarreia que não tem absolutamente infecção de nada. É só por um excesso que eu não consigo absorver. Por exemplo, muita comida. Por exemplo, muito açúcar. O açúcar por si só, ele acelera o trânsito intestinal e a gente não consegue absorver. Então, às vezes é o excesso. Muitas vezes a gente brinca que é a diarreia do final de semana, né, da segunda-feira. O sujeito toma 200 cervejas no final de semana, come um monte de coisa gordurosa. O álcool e a gordura, a gente não consegue absorver tanto. Então, qual é a expressão do teu organismo? Eu preciso me livrar disso aqui. Entrou coisa demais e eu não consigo absorver. Então, a gente pode ter uma diarreia. O importante é a gente voltar para a hidratação. Está perdendo líquido, precisa hidratar. E aí, essa hidratação, o ideal é que seja uma hidratação com água simples, água pura mesmo, não é Coca-Cola, não é... Às vezes o pessoal fala, tomar Coca-Cola que melhora a diarreia. Não, ao contrário, a gente vai ter uma quantidade grande de açúcar e isso vai piorar. Existe uma falsa impressão de piora. E o velho e bom soro caseiro. 1 litro de água, 2 colheres de açúcar, 1 colher de sal, está resolvido e vamos hidratar. A criança pergunta, é verdade que pode tomar laxante ou alimentos para evacuar mais e eliminar a carga de bactérias? Nunca. Essa não, né, Creuza? Nunca, Creuza, não faça isso. Isso é exatamente o que a gente não deve fazer, tá? A história do laxante, aí a gente volta para outro assunto que a gente tem no inconsciente, que é aquela história que a gente precisa de um laxante para fazer uma limpeza.
Não é bem assim. Se eu estou diante de um paciente com diarreia, eu não devo estimular essa limpeza, entre aspas, que a criança está colocando nesse sentido. A gente deve primeiro identificar se a gente tem algum sinal de alerta de uma doença ou se é uma coisa só passageira por um excesso. Mas nunca usar laxante de forma indiscriminada. Doutora Virginia, durante o tratamento da infecção intestinal, muda ou deve mudar alguma coisa também no padrão, na rotina alimentar, na dieta desse paciente? Com certeza. Eu acho que a alimentação e a absorção intestinal, elas andam muito juntas. Então, o que não nos faz bem, entre aspas? O que nós temos intolerância? Então, número 1, a intolerância à lactose. A grande maioria das pessoas tem uma intolerância à lactose. E muitas vezes, quando você tem um estadio de diarreia, quando você tem um estadio de infecção intestinal, isso piora, essa intolerância piora. Então, lactose, ou seja, leite, as coisas com muito leite, esses cremes, os laticínios de uma maneira geral. Uma outra coisa importante são os açúcares. Quando a gente pensar em açúcar, a gente precisa lembrar que o açúcar ele é pouco absorvível. Então, se eu tenho um excesso de açúcar, eu não vou conseguir absorver. Isso vai piorar. Então, o bom senso. O que é o bom senso que a gente não consegue comprar na farmácia? O bom senso é uma alimentação mais leve, uma alimentação com menos resíduo. É que, de alguma maneira, eu dei um descansozinho lá para a minha alça do intestino, para que ela se recupere, para que ela se reptilize e que, dessa maneira, então, frutas, algumas frutas que sejam mais constipantes, de preferência um suco coado que não tenha resíduo, uma carne que seja menos gordurosa, um frango mais cozido, legumes cozidos. Nessa leva aí, aqueles produtos com lactobacilos que vendem aí nos mercados, né, que as crianças tomam bastante, ele entra para ajudar também esse processo ou é mito, é tudo comercial? Aí a gente entra num capítulo enorme, que são os tais dos probióticos, né? Então, os probióticos, a gente precisa entender que os probióticos, eles são medicamentos. Os probióticos é uma quantidade, e vou colocar aqui como de bichinhos do bem. Existem os probióticos em várias formas, então a mais simples que você falou aí pode ser um tipo do iogurte, ou leite fermentado, Yakult, que é o mais comum. Esses bichinhos do bem, eles têm o seu papel, mas a gente precisa entender que eu não posso tomar qualquer um em qualquer quantidade. Eles não têm o poder de parar. A ideia é que a gente dê uma carga desses bichinhos do bem para que a gente colonize, ou seja, aquela brincadeira que a gente falava, ajustar a flora. Isso é verdadeiro, mas também deve ser feito com orientação, porque os lactobacilos, de uma forma geral, que são os mais comuns que existem nesses iogurtes, nessas coisas, eles precisam de um direcionamento do médico. Tem uma pergunta aqui do Jorge, quer saber o seguinte: infecção intestinal, qual a consequência mais grave, né? Ele fica preocupado aqui com a questão do câncer de intestino, que muitas vezes o sintoma da infecção intestinal, doutora, pode ser confundido, ou seja, você está com câncer, está com algo mais sério e achar que o seu problema é menor. Ele faz essa pergunta. Jorge, eu acho que é importante aí um conceito básico. Quando a gente fala de infecção intestinal, na maior parte das vezes a gente está falando de uma diarreia aguda. A pessoa estava muito bem, obrigado, ela tinha um hábito intestinal, sei lá, uma vez por dia, com as fezes formadas, sem muco, sem sangue, sem nada. E em 2 dias, 3 dias, esse sujeito começa com um quadro com múltiplas evacuações. Quando a gente fala de diarreia aguda, é aquela diarreia que ela começa abruptamente e que ela dura ali 5, 6 dias e o sujeito se recupera de uma forma normal. Quando a gente pensar, e você está colocando aí o tópico câncer coloretal ou câncer de intestino, a diarreia crônica ela pode ser um diagnóstico diferencial. Dentro do diagnóstico diferencial, a gente precisa lembrar do câncer de intestino. E um dado importante para o câncer de intestino, para a gente pensar em câncer de intestino, é aquele paciente, é aquela pessoa que ele tem uma modificação do hábito intestinal. Doutora, antes eu evacuava todos os dias, é comum o paciente falar assim, meu intestino era um reloginho, de manhã cedo eu fazia. Então, isso aí é um diagnóstico diferencial. Como eu falei para você anteriormente, também a gente lembrar das doenças inflamatórias intestinais. Aí são quadros crônicos, mas não dá para confundir diarreia aguda com câncer intestinal.
Tem uma pergunta interessante aqui da Maria José, ela fala sobre leite materno, principalmente ela está com uma preocupação, está amamentando o bebezinho dela, mas vai voltar a trabalhar. E essa coisa de tirar o leite, de guardar, se o leite materno pode ser uma fonte também de contaminação, e no caso do bebê que tem infecção intestinal, bem mais complicado de tratar. Agora você trouxe o mundo. Só para a gente contextualizar, a gente está falando de intestino, a gente está falando de bactéria, a gente falou de flora. O leite materno ele é extremamente importante para a constituição da flora da criança. Então, esse conjunto de bactérias amigas que moram no nosso intestino, ele começa antes, ele começa no parto. Então, o parto vaginal ele é melhor para o bebê, para a flora intestinal do bebê, a alimentação pelo leite materno é melhor. Isso a gente vai vendo que a gente pega, entre aspas, a flora da mãe, de alguma maneira. Então, assim, a alimentação e o leite materno deve ser dado o máximo que se puder. Ele tem características, ele tem propriedades que vão lá para frente, e cada vez mais a gente tem esse entendimento, na imunidade. Então, assim, eu acho que precisa balancear, quer dizer, tirar o leite, deixar guardado. Hoje tem os bancos de leite, tem os folhetos, tem orientações para essa coleta, como guardar, como deve ser o vidro, o frasco, esterilizado. Então, acho que hoje, mesmo a mulher voltando a trabalhar precoce, ela pode se organizar para isso. E lembrar que deixar a criança, ou fazer uma programação da alimentação para a criança, hoje é um tópico que é muito esquecido pelos pais. Então, existe uma regra. Se eu começo com frutinhas, depois e outras coisas. Às vezes a gente compra, a gente se dá o luxo numa cidade como Salvador, onde a gente tem tanta fruta, de começar a comprar papinha industrializada de fruta, cheia de açúcares, cheia de conservantes. Exatamente. Então eu acho que o mais importante é a gente voltar para o tópico número 1, que eu sou apaixonada, que é a alimentação. Então, quanto melhor for a nossa alimentação, olhando esses aspectos externos, eu acho que a gente está indo por um caminho do bem. Aquela história, né, do bom senso, quanto mais colorido, mais variada, e claro, sabendo também aquele ponto anterior, qual foi a procedência, como você trouxe esse alimento para sua casa, a forma como você cuidou, limpou e vai servir. Todo esse caminho, da compra até ingestão, tudo isso evita a contaminação, né? Que estamos falando. Outra coisa, Patrícia, que eu acho que a gente precisa voltar a lembrar, e a gente está verão, é gelo, né? Gelo é um problema, tá? Então, é comum as festas de largo, é comum as festas de rua, é comum o carnaval, e você está lá e você está com muito calor e você quer algo muito gelado. Então, normalmente você vê aquela cena do isopor, que eu brinco, aquele isopor que você não sabe de onde veio, não sabe o que tinha, e é um isopor que é para conservação. Então, existem dois tipos de gelo. Existe o gelo que é para consumo humano, esse gelo tem que ter um selo, esse gelo tem que ter, e existe normatização, embora a gente ignore essas regras. Existe o gelo para conservação de bebida. Por exemplo, o mais comum que a gente vê são aquelas barras de gelo, que o sujeito quebra ou gelo em escama. Esse gelo ele não presta para o consumo de bebida. Mas a cena mais comum que a gente vê nas cidades e nas festas... Pega um pouquinho daquele gelo, faz a roça, exatamente. Pronto. Então você pega o copinho, bota aquele gelo lá e vai se embora tomando. Aquele gelo, com certeza, ele é um veículo de contaminação. Isso precisa ser um alerta para a população. E a gente tem que se domesticar. Eu não posso tomar aquele gelo. Eu não posso tomar aquele gelo. Repita 3 vezes, porque é uma... mantra, não posso tomar esse gelo. Porque o gelo, a gente sabe que é uma forma de contaminação muito importante, principalmente no Nordeste, que a gente tem festas de grande quantidade. Muito importante essa informação, vale a pena. Sabe aquelas coisas que você passa pelo WhatsApp que não tem função nenhuma, aquelas coisas que você vai reproduz essa, não colocar tomar o gelo de escama, não tomar gelo de barra, não tomar gelo que não é para consumo humano. E dentro desse pacote a gente coloca também as comidas de rua, porque até o carnaval, e esse ano o carnaval vai ser bem agora no final de fevereiro, só no dia 28, então a gente tem um mês todo ainda de festa, até chegar o carnaval, comida e bebida de rua como fonte de contaminação, doutora, por favor. Eu acho que aqui a gente precisa chamar a responsabilidade nossa. Eu tenho uma preocupação muito grande com a responsabilidade do indivíduo. Como você está sendo responsável por você. Então, assim, existem comidas de rua boas, podemos consumir comida na rua? Podemos, mas a gente precisa ter atenção. Então, que tipo de alimentação? Então, algumas alimentações são mais perecíveis, então prestar atenção nas carnes, que não estão acondicionadas de forma correta, na coloração dos alimentos,
Outra coisa, coisas que a gente não deve consumir muito na rua, principalmente no calor, maionese, salsicha, essas coisas que são muito perecíveis. E aí a gente volta e pensa em casa também. Vem cá, em casa você está condicionando da melhor maneira seus alimentos? Porque às vezes a gente coloca a culpa, entre aspas, na comida da rua, mas em casa a sua geladeira não está legal, você comprou aquele queijo, você comprou aquele presunto, você deixa com aquele plástico exposto. Então, isso é uma fonte importante. Outra coisa, se você vai viajar, se você vai para algum lugar, tenta se programar, faz uma lancheirinha com coisas mais fechadas. Se você vai compra uma coisa que seja hermeticamente, aí sim eu digo, aí tem que ser um suquinho que já esteja fechado, um iogurte bem conservado, olhar o prazo de validade. Muitas vezes a gente até quer comprar uma coisa porque é mais barato, porque já está vencido. Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar nessa responsabilidade, e principalmente esses pontos. Os mariscos, as carnes, a forma de refrigeração e onde que elas estão acondicionadas. Ostras, entre os mariscos, né? Muita gente gosta daquela ostra crua, né? Só com limãozinho, azeite da praia. Gente, ostra é um problema. Ostra é um problema, e ostra é uma grande fonte de contaminação, principalmente porque uma boa parte dessas ostras, elas não são ostras cultivadas, elas são ostras que você encontra, e quando você vai olhar, uma boa parte dessas ostras, ela está do lado do cano do esgoto. Tá? Então a gente precisa pensar sobre isso. Então, podemos nos alimentar na rua? Podemos, mas vamos olhar a alimentação. Outra coisa, eu acho que a gente precisa dar o crédito às vigilâncias e o indivíduo que está padronizado, o indivíduo que está autorizado. Eu sei que todo mundo precisa ganhar dinheiro, mas a gente também precisa pensar na forma que a gente está ganhando dinheiro. E você que é um vendedor, você que faz suas coisinhas para ganhar o seu dinheiro, também prezar pelo seu nome, né? Prezar por uma higiene nos seus alimentos, prezar, você comeria da sua comida? Eu sempre brinco, você comeria da sua comida? Então, se sim, tudo bem, vamos para adiante. E até porque também tem consequência, comeu naquele estabelecimento, essa pessoa que sentiu mal, tem uma infecção, ela vai voltar nesse lugar e vai ficar aí. Tem quem diz, só para fechar, doutora, mas eu tenho estômago de avestruz, como de tudo, como estou acostumada a comer na rua. Um dia lá a casa cai, a infecção vem, e se ela não for tratada, se o grau de desidratação for grande, pode levar a óbito ou não. Sim, pode levar a óbito. É raro a gente ter isso, mas existem as infecções graves que o paciente pode levar a óbito. Obviamente que aqui a gente tem um contexto, geralmente é um contexto bem diferenciado. Sim. Mas no geral a gente precisa entender que as diarreias agudas, de uma forma geral, elas são causas de grande falta ao trabalho, de absenteísmo que a gente fala, elas são causas de, às vezes, você começa com infecção intestinal e você descompensa de uma doença crônica que você já tem. E o grande ponto que a gente precisa lembrar é disso. Eu acho que é uma saúde integral. Então, eu estou comendo bem, eu estou comendo um alimento bom, eu estou preocupado em lavar a mão. Então, outra coisa, lavar a mão. Então, lavar a mão e comer um alimento de boa procedência é uma forma da gente se proteger, quer seja de qualquer tipo de infecção intestinal. Sempre muito bom conversar com a doutora Virgínia. Bem-vinda aqui ao Saúde no Ar. Obrigada mais uma vez pela presença. Obrigada aos ouvintes. Tudo de bom para vocês.